Por quê? Por que é necessário entender o milênio como um reino físico? Simples. Simples. Primeira resposta. Porque as profecias de Isaías sobre a primeira vinda de Cristo, todas elas foram literais, se cumpriram literalmente. Todas. Sobre a primeira vinda. Eis que a virgem conceberá. Isso foi figurado ou se cumpriu literalmente? Vocês acham? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso foi figurado? Ou foi literal? Isso foi literal. Isaías capítulo 9. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse menino nasceu mesmo? Ou é uma ideia, uma alegoria? Ou nasceu um menino assim? Nasceu um menino assim. Nós comemoramos o seu nascimento há algum tempo atrás. Isaías 53. Nós olhamos para ele e nenhuma beleza vimos. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Foi traspassado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso se cumpriu historicamente? Ou é um conceito alegórico, etéreo, ideológico? Ou realmente alguém sangrou e foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades na história, no espaço em que nós vivemos? Isso ocorreu literalmente, historicamente, ou foi algo simbólico? Não, nós sabemos. Quando Isaías escreveu, ele escreveu algo que se cumpriu literalmente. Todas as profecias sobre a primeira vinda foram literais. Por quê? As profecias sobre a segunda vinda não serão. Aliás, não somente as profecias de Isaías sobre a primeira vinda de Jesus foram literais. Todas as profecias de Isaías, todas que já se cumpriram literalmente. Todas elas. Ele disse que o rei Ezequias ia viver mais 15 anos. Ezequias não ficou lá pensando, ai, será que isso é simbólico? Será que eu vou viver 15 anos mesmo? Será que isso é simbólico? O que ele quis dizer com isso? Não, ele viveu mais 15 anos. Isaías profetizou que surgiria, quase 200 anos depois dele, um príncipe chamado Ciro. Ele profetizou isso. Um libertador chamado Ciro. Ele falou sobre isso no capítulo 44 e no capítulo 45 de sua profecia. Isso se cumpriu literalmente ou não? Isso se cumpriu literalmente. Surgiu o grande imperador, o grande rei do Império Medo-Persa, e o nome dele era Ciro. Todas as profecias de Isaías se cumprem literalmente. Nenhuma se cumpre alegoricamente. E nós podemos então esperar que a volta do Senhor se cumpra e o seu reino se cumpra literalmente também. Segundo motivo, por que podemos esperar um reino literal, histórico, palpável? Porque foi isso que o anjo Gabriel disse a Maria, e foi isso que o próprio Jesus disse a Pôncio Pilatos. Vejam Lucas capítulo 1. Quero que os irmãos acompanhem essa leitura. Lucas capítulo 1. Eu quero com isso realçar a esperança dos irmãos. Quero que os irmãos resgatem essa esperança tão antiga dos cristãos do passado. E vou dizer no final por que é importante isso para a nossa vida. Você deve estar pensando, ai, que coisa mais teórica, que coisa mais, né, coisa de escola, curso de seminário, né? Isso aí não tem nada a ver com a minha vida? Tem. Eu vou mostrar no final por que tem a ver com a sua vida. Aguardem. Mas vejam, Lucas 1, 30 a 33, diz assim: mas o anjo lhe disse a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Tudo isso se cumpriu, literalmente. Este será grande, ela deu à luz um filho. Ele foi realmente grande. Será chamado Filho do Altíssimo, isso de fato se cumpriu. E vejam o final da profecia. Deus, o Senhor, lhe dará um trono celeste. É o que está escrito aí? Não? O que está escrito aí? O Senhor lhe dará o trono de Davi. Onde Davi tinha seu trono? No céu ou na terra? Davi reinava no céu? Davi reinava na terra. E então o anjo diz: o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele se sentará em Jerusalém e reinará. Ele um dia ocupará esse trono. Isso não se cumpriu ainda. Nós aguardamos o dia em que ele voltará e se sentará no trono de Davi, seu pai. Veja João 18, versículo 36. João 18, 36. Jesus conversando com Pilatos. Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? E Jesus diz: é você que está perguntando isso ou disseram isso para você? E Pilatos replica dizendo: porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? E aí Jesus responde no versículo 36: o meu reino não é deste mundo. Ah, está vendo? O reino dele não é daqui, é só no céu. Opa! Pastor Marcos está ensinando tudo errado. Pastor Marcos está ensinando tudo errado para a gente. Olha aí. Jesus acabou de falar: o meu reino não é deste mundo. Vamos continuar a leitura? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas, agora, o meu reino não é daqui. Agora, o meu reino não é daqui. Agora o meu reino é celeste. Agora, por enquanto, o meu reino não é daqui. Será um dia, porque a promessa feita pelo anjo Gabriel vai se cumprir. Eu vou reinar sobre o trono de Davi, que é o meu ancestral.